você toma uma decisão puramente de natureza intelectual, ela tem uma quantidade de energia. Quando você toma essa mesma decisão potencializada pela atividade do lobo pré-frontal, essa decisão é 100 vezes maior. Ou seja, funciona como um decreto. Ou seja, é uma decisão pré-valente. O que é pré-valente? Ela se sobrepõe a decisões anteriores. Então, quando você está sobre a ação da verdadeira caridade, ou seja, se a compaixão está envolvida na sua escolha de atividade ou de auxílio, faz com que a sua vontade seja superior. Ou seja, os efeitos dessa decisão não são apenas para o que você está fazendo, mas são também em várias outras áreas da atividade humana. Jorge Moll chegou à conclusão que a prática da verdadeira caridade é uma das atividades de maior intensidade em termos neurológicos. Para isso ficar bem claro, da verdadeira caridade. Então, por exemplo, você vai a uma instituição e diz assim, para você melhorar, você tem que ajudar os pobres. Mas eu não gosto de pobre, mas tem que ajudar os pobres. Aí você começa a ajudar os pobres e espera que as recompensas dos céus caiam sobre você. E o que vai acontecer? Deus me enganou. Vocês me enganaram de alguma maneira. Eu não estou melhorando. Já ajudei 50 pobres. Cadê a melhora? Quantos pobres exatamente eu tenho que ajudar para a coisa funcionar? Começaram a entender? Não, é criancinha pobre. Mas eu não gosto de criancinha. Mas tem que ajudar a criancinha. Ou idosos, sei lá, o que você sistematize como caridade. Tem gente que diz, caridade é dar dinheiro aos pobres. Certo? Já dei. Vou ter uma casa de praia em nosso lar, assim, né? Aquela casa direto pro lago, assim. Eu quero com vista. Porque eu distribuí 300 pratos de sopa mensais. Eu mereço uma casa com lago assim. Não é não? Lá em nosso lar. Então, lembrem-se, isso é caridade? Tá? Isso é o quê? Comércio, gente. Você está doando o seu tempo em troca de uma casa. No caso, bônus horas, continua sendo o quê? Comércio. Isso é caridade? Não. Ah, mas isso é ruim? Não. Chama-se o quê? Filantropia. No caso dos espíritas que acreditam, vai ter uma casa em nosso lar, lá com os bônus horas. Então, ele está ganhando salário em bônus horas. Quantos eu tenho? 300 pratos de sopa mensais, vale quanto? Tem gente até que faz o cálculo, né? Alguém falou. É que se tem um cálculo, quanta caridade, quantos bônus horas. Gente, tem gente que perde tempo fazendo isso, né? Calculando quanta caridade, quanto bônus horas. Aí o nome não é o quê? Caridade. Não é caridade o nome. Que nome é esse? Nem isso, né? É trabalho mesmo. Você, se for filantropia, você chega aqui na frente, eu dirijo uma instituição que dá 1000 pratos de sopa, 300 cestas básicas. Nós damos isso, nós damos aquilo, nós damos aquilo outro. Viram como eu sou bom? Estão vendo? Olha só, que pessoa caridosa, que isso é incrível. Então, vem me cumprimentar, vem. Não mereço um cumprimento. Ah, pera só, não tem que merecer um cumprimento. Lembram do político? Qualquer prestação de auxílio mediante uma recompensa pessoal, seja financeira, lembram? Seja financeira, seja emocional, seja política, não é caridade, é o quê? Filantropia. Então, se você recebe reconhecimento público, qual a diferença entre você e o político que bota o nome dele bem grande? Tem diferença? Isso é caridade? Não, não é caridade. Se você, em troca, espera uma casa em nosso lar, com vista para o lago, qual é o nome disso? É caridade?
Não, não é caridade. Não, em troca eu quero que vocês arranquem os obsessores das minhas costas. Eu venho aqui, todo sábado, dar comida aos pobres. Eu venho lavar mendigo, o que você mandar. Mas tira fora. Esse cara prende uma garrafa e deixa... Tá garantido? Na verdade, isso parece com a máfia, né? Você está trabalhando em troca de proteção. É isso? É caridade? Não. Eu vim aqui servir para caramba, vocês deixaram o obsessor pegar meu filho? Como é que pode negócio? Eu largo tudo isso. Essa é caridade? Não. Nenhuma dessas situações é caridade. O que é caridade? Ah, então se eu não gostar de pobre, não gostar de velhinho nem de criança, eu não posso fazer caridade? Gosta de gatinhos? Ok, então se você prestar serviço voluntário no abrigo de animais e sentir verdadeira emoção, é caridade. Caridade é quando você presta um auxílio desinteressado, sem retorno, sem recompensa, motivado pelos seus de compaixão. Então, se você ajuda gatinho, cachorrinho, entra para o Greenpeace para salvar as baleias, para salvar as aves, para salvar o rio, não interessa. Se for um serviço desinteressado, motivado por uma emoção real, é a verdadeira caridade. Porque ela vai dar todos aqueles retornos relatados no Evangelho. Lembram? Lembram do óbolo da viúva? Vamos lá. Aquela contribuição dela valia fisicamente alguma coisa? Ela ia produzir uma diferença real para os pobres? Então, em verdade vos digo que ela fez a verdadeira caridade. Por quê? Ela deu mais dinheiro? Não. Por que ela fez a verdadeira caridade? Se algumas pessoas computam como a quantidade de benefícios que você produz. Porque caridade não é a quantidade de benefícios que você produz. É o sentimento que você é imbuído no momento em que você produz o auxílio. Porque sem isso é filantropia. Em verdade, você já recebeu a sua recompensa. Mas a verdadeira caridade, que é aquela em que você envolve um sacrifício pessoal com o quê? Isso. Tá? Então, deixou de ser um sacrifício. Porque, na verdade, você foi o quê? Levado a fazer isso em nome dos seus sentimentos. Isso, para os pesquisadores, é a verdadeira caridade. O que faz uma diferença enorme no que a gente imaginava. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o que significa a verdadeira caridade em termos espíritas? É auxílio aos pobres? É auxiliar a criança? É dar cesta básica? É dar passe? Não. Qual é a verdadeira caridade dentro da tese espírita? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vamos traduzir. O que é benevolência? Io voglio bene. Querer o bem. Querer o bem. Então, o que acontecia com aqueles voluntários quando eles assistiam às atividades das instituições? Em algum determinado momento, eles eram tomados de compaixão. Eles queriam o bem daquelas pessoas. E aquilo os comovia a ponto de fazer com que eles se movessem do estado de inércia para um estado ativo. E aí, no momento que aquela emoção surgia, ativava o lobo pré-frontal. Querer o bem. Então, caridade não é agir mediante recompensa, é querer o bem. Indulgência. Ver com olhos bons. Significa o quê? Quando você olhar, não ver o mal. Ver o quê? Ah, mas e quando a coisa ruim acontece? Você tem que ver qual a finalidade do sofrimento. Você vai ter que ver pelo lado o quê? E não condenatório. Esse merece. Isso é o contrário da indulgência. A indulgência é tentar o quê? Ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas, que é a proposta espírita. Você acredita em Deus? Na vida após a morte?
tá? Na reencarnação. Então as coisas têm significado, então você vai acima. Então, olhando além, você vai ajudar a pessoa que está lá. O seu irmão, não interessa o que foi que ele fez antes. Não cabe a você julgar. Então, indulgência é não julgueis, para não ser julgado sob a mesma medida. Bom, e naturalmente, se você quer o bem e é indulgente, o perdão das ofensas nem é difícil, eu acho que é o mais fácil dos três. Porque ele vem naturalmente quando você quer o bem e olha acima. Então eu faço, nossa, tão criança, deixa para lá. Você nem considera-se ofendido quando você realmente quer o bem das criaturas e consegue desenvolver a indulgência. Só que o interessante é que o lobo pré-frontal já estava sendo conhecido antes, porque havia um outro pesquisador que estava pesquisando o estado de êxtase místico, ou estado oracional. E ele também fez a mesma colocação que os pesquisadores com relação à filantropia e à caridade. Lembram? Esses pesquisadores descobriram que havia filantropia, caridade e a verdadeira caridade. Esses outros estavam estudando freiras carmelitas que dedicavam a sua vida à oração. E eles estavam escaneando o cérebro para ver se elas tinham diferenças fundamentais entre outras pessoas que não faziam esse grau de dedicação. E eles descobriram que algumas freiras, não todas, ao entrar em estado oracional, estado místico, ativavam uma área do cérebro que era chamada pré-frontal. E aí, depois de pesquisarem e verificarem que o pré-frontal estava intimamente envolvido com os chamados êxtases místicos, ou a verdadeira oração. Como assim verdadeira oração? Que eles descobriram que havia uma diferença entre rezar e orar. Por exemplo, quando você repetia determinados rituais, aí cada religião tem o seu ritual, e dizia, estou rezando, por exemplo, repetindo uma determinada reza, você não envolvia o lobo pré-frontal. Então, eles chamavam isso de rezar. Mas quando você era tomado de verdadeira emoção e ativava o pré-frontal, eles chamavam de verdadeira oração. E eles descobriram que as freiras carmelitas ativavam a mesma área que monges tibetanos, que também faziam êxtases místicos. Então, a mesma área oracional, que leva a pessoa àquele estado de êxtase místico, que releva sofrimento e tudo. Peraí, muito semelhante àquele da caridade, lembra? Ansiedade, angústia, depressão, tal, melhora a saúde, tudo. É como se tudo desaparecesse e aquilo crescesse. É a mesma área. Então, quando você ora, você ativa a mesma área quando faz a caridade. Tudo que fizerdes a esses irmãozinhos, lembram? Então, fazer a caridade é a mesma coisa que orar. Ativa a mesma área cerebral, fisicamente falando. Não é mais uma conversa mística, é um fato. Agora, olha que coisa interessante. 2 pesquisadores, inclusive aquele que fez a prestação da oração, disse assim, eu particularmente sou ateu, mas chegamos à conclusão que orar é uma das coisas mais eficientes para melhor desempenho cerebral que existe. Ou seja, foi totalmente isento de interesses particulares. Ele chegou à conclusão que orar é muito bom para a saúde, para a humanidade, mesmo ele não acreditando que aquilo fosse uma coisa real. Real em termos de existência de Deus. Mas orar para esse Deus, que ele não acreditava que existia, faz bem à humanidade. Mas André Luiz, no livro No Mundo Maior, A Casa Mental, ele fala sobre essa... E a gente achava que eram coisas assim místicas, né? Ele diz, o passado está arquivado nos gânglios basais, que são os mesmos dos hábitos, que é uma outra palestra. Aí, o presente está no lobo frontal, que é onde nós fazemos o quê? Decidimos, escolhemos, fazemos o que a gente quer. Mas o futuro está no lobo pré-frontal, que é a nossa ligação com a divindade. Então, quando é que você se liga com a divindade? Quando você ora e quando você pratica a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade só acontece quando os seus sentimentos estão envolvidos. Então, filantropia
é ótimo. Não vamos tirar o mérito da filantropia. É bom para todo mundo, inclusive extremamente saudável. Mas não é a verdadeira caridade. Então, diante dessas colocações de neurologistas ateus que começam a dizer que existe muito mais além do que a gente imaginava. Então, basta ajudar os pobres? Então, para que seja verdadeira a caridade, é necessário que a mão direita. O que significa isso? Não é uma resposta compensatória. Verdadeira caridade é aquela que envolve seus sentimentos. Então, fora da verdadeira caridade, não há salvação. Foi um prazer.